Nós vamos ler juntos, versículo de número 27. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Leiamos. Criou Deus, pois, o homem imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor venha graciosamente abrir nossos olhos espirituais para entender as maravilhas da Tua lei, as profundezas da Tua palavra. Revela-nos, Pai, de maneira que venha transformar nosso caráter. Fala conosco de maneira poderosa e profunda, para que ao final apenas o Teu nome seja exaltado e glorificado, mas que a Tua igreja também seja edificada. Seja conosco, Pai, em nome de... Amém. Meus queridos irmãos, hoje, segundo domingo de fevereiro, estamos comemorando o Dia da Mulher Presbiteriana. E nesses momentos são momentos importantes para a nossa reflexão a respeito da figura feminina dentro da igreja. Na verdade, na sociedade como um todo. A figura da mulher tem sido atacada por movimentos que pretendem ou que dizem defender os direitos das mulheres. Na verdade, uma geração, uma sociedade nunca experimentou vivenciar uma degradação da imagem da mulher como a nossa sociedade. Uma sociedade que diz ou que o direito de defender as mulheres, na verdade, tem não defendido as mulheres, mas tem colocado por terra a dignidade das mulheres. Os mesmos movimentos que dizem defender as mulheres são os movimentos que apoiam o aborto de mulheres, porque de fato quando praticam ou liberam, descriminalizam o aborto, está permitindo o aborto não só de meninos do sexo masculino, de fato, mas crianças do sexo feminino. Ou seja, aonde está a dignidade da mulher? Onde nós podemos perceber que no mundo aí afora, de fato, tem sido subjugada e submetida a um aspecto estético cada vez mais vulgar, se tornado cada vez mais como um objeto de satisfação no sentido comercial, através de tanto da vestimenta, costumes ou até mesmo da questão de pornografia, tornando a mulher como objeto. Aonde está a dignidade dessa mulher que essa sociedade diz defender? Onde diz que o homem e a mulher são iguais, mas quem trabalha é o homem, e quando chega em casa só descansa, a mulher trabalha fora, e quando chega em casa trabalha de novo, cuida do filho, cuida da casa, cuida dos afazeres, cuida do marido. Aonde está a dignidade dessa mulher? Meus queridos irmãos, nós vamos entender com base no livro de Gênesis, a importância a respeito da dignidade da mulher, em que consiste essa dignidade. Na verdade, o tema da mensagem de hoje são as razões da dignidade da mulher, de acordo com as Escrituras Sagradas, com base no livro de Gênesis. As razões da dignidade da mulher. Nós vamos entender por que a mulher tem dignidade naturalmente. Deus enxerga a mulher com dignidade, com valor. Em que consiste esse valor? Nós vamos perceber que o valor da mulher, a dignidade da mulher, são valores intrínsecos, são valores naturais, pela própria natureza. E nesse sentido, nós não precisamos defender ou não precisamos fazer ou criar uma dignidade para a mulher, porque a mulher ela já tem uma dignidade inata, naturalmente, de acordo com as Escrituras Sagradas. Em que consiste o valor da mulher? Em primeiro lugar, meus irmãos, a dignidade da mulher, a razão do valor, é por causa da imagem de Deus nela, porque ela tem a imagem de Deus. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O texto ressalta, meus irmãos, que não apenas o homem tem a imagem de Deus, mas também a mulher foi feita a imagem de Deus. Para nossas mentes ocidentais contemporâneas, fica muito tranquilo nós fazermos uma leitura desse texto e entender que ambos têm a imagem de Deus. Mas nós temos que entender que o primeiro público a ouvir esta mensagem foi o povo certo, numa região da Mesopotâmia, daquele século, nos primeiros anos daquela região da Palestina, onde era comum e ainda é comum hoje no Oriente Médio, um certo preconceito para com a figura da mulher, no sentido de menosprezar a dignidade da mulher, tanto dignidade moral como a dignidade em todos os aspectos, meus irmãos. E nesse sentido, quando Moisés escreve que ambos foram criados à imagem de Deus, tanto a mulher, isso de fato trouxe um choque para a mentalidade da época, porque era uma mentalidade completamente machista. Então isso significa que Deus já tinha a intenção de ressaltar o valor da mulher para o povo de Israel.
e de fato Deus continuou fazendo isso no decorrer da sua revelação das Sagradas Escrituras. Em que consiste o valor da mulher? Em que consiste a dignidade da mulher? Meus irmãos, a razão por que a mulher tem dignidade diante de Deus é por causa da imagem de Deus que há nela. Deus criou a imagem de Deus. Isso traz como implicação, meus irmãos, nós entendermos que quando Deus faz divisões, quando Deus estipula e organiza a família de acordo com as funções, não está levando em conta a capacidade de cada um. Não está levando em conta a capacidade natural de cada um. Porque se a mulher foi feita à imagem de Deus como homem, ambos têm capacidades intelectuais e diversas para poder, de fato, inclusive liderar. Isso significa que a mulher tem potencial para a liderança, naturalmente. Porque um dos teólogos defendem, que fazem parte da estrutura da imagem de Deus no ser humano, é de fato a capacidade de governar. É tanto que no versículo de número 28 fala sobre isso. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, a capacidade de sujeitar, de governar a terra, não foi dada apenas ao homem, mas à mulher, porque Deus está falando para os dois. Deus disse para os dois, e Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, a mulher tem capacidade de governar, e desde Gênesis já foi de fato apontado isso, e Deus deu a ordem para que ambos governassem a mãe. A mulher também, Deus deu essa ordem. Agora, na estrutura familiar, de fato, e dentro da igreja, Deus estipula que cada um tem uma função. A mulher tem a função de cuidar e liderar do seu lar e dos seus filhos, e o homem tem a função de liderar a família. Isso não diz respeito à capacidade, meus irmãos, capacidade intelectual. Isso, na verdade, é uma maneira de Deus poupar a mulher de tamanha responsabilidade, de tamanho peso, diante das circunstâncias que a mulher já enfrenta e sofre naturalmente, o peso de ser mãe e toda a sua história. Escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, que a mulher é a parte frágil não no sentido intelectual, obviamente, mas no sentido do seu sistema emocional, do sistema nervoso central, ela é muito mais instável e frágil que o homem. Então Deus está poupando a mulher desse grande peso de cuidar de uma igreja, do grande peso de cuidar de uma família. Mas a sociedade diz que não, a mulher também tem que cuidar da família como o cabeça, o chefe também. E é por isso que há muitas mulheres entrando cada vez mais em crise depressiva, porque ela é chefe na empresa, ela é chefe no lar, tem que cuidar de tudo, e a mulher não vai suportar isso. Então a mulher tem que entender que a dignidade dela, o valor dela, não está no que ela faz ou deixa de fazer. Mulheres, entendam isso. A sua dignidade não está em você ter ou não oportunidade no mercado de trabalho. Não estamos discutindo hoje se a mulher tem que ter direito ao mercado de trabalho, porque ela já conquistou isso e mostrou ter capacidade. Mas a dignidade da mulher não está nisso, na sua capacidade de exercer funções no mercado de trabalho. Ser dona do lar, não é isso que torna a mulher digna. A dignidade da mulher está no fato que ela é semelhante a Deus. Ela tem a imagem de Deus em si. Ela foi criada à imagem de Deus, assim como o homem. E nesse sentido, os dois são iguais, e nesse sentido, os dois são diferentes. Porque os dois são iguais, porque os dois foram criados à imagem de Deus. Mas cada um, o homem e a mulher, tem aspectos da imagem de Deus que é mais ressaltado em um do que no outro. O homem tem qualidades próprias, a mulher tem qualidades próprias, no sentido de que ambos necessitam um do outro para se completar, para se complementar. Então, meus irmãos, quando Moisés escreveu esse texto para os israelitas na Mesopotâmia naquela época, isso causou um choque na mentalidade dos judeus. Mas, de fato, Deus o fez de propósito para educar o povo de Israel e para nos educar. A primeira razão da dignidade da mulher é porque ela tem a imagem de Deus. A segunda razão da dignidade da mulher é porque ela é essencial ao homem. A segunda razão da dignidade da mulher é porque ela é essencial ao homem, ou seja, o homem precisa da mulher. Não essencialmente. Quando eu digo essencialmente, eu estou dizendo que Deus criou o homem com uma estrutura essencial que carece ser complementada pela mulher. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus irmãos, Deus, o homem, com dois espaços. Um espaço só pode ser preenchido pelo próprio Deus, e um outro espaço só pode ser preenchido por um outro ser humano. Por isso que o ser humano não suporta a solidão. A ideia da solidão é a pior coisa
que um ser humano pode sentir. Então Deus criou o ser humano com esse espaço a ser preenchido por outro ser humano, em especial esse outro ser humano sendo a mulher, porque o contexto e o texto está falando da criação da mulher. Por que Deus criou a mulher? Para complementar ou para o homem. Então, por que Deus criou as mulheres? Para completar o homem. Ou seja, o homem sem a mulher, ele fica incompleto. É interessante que os homens, às vezes os homens casados reclamam de suas esposas para com Deus, murmuram, dizem, Deus, eu não aguento mais, mas não consegue viver sem elas. Não consegue viver sem elas. Ah, mas ela me perturba, ficarás mais perturbado se ficar sem ela, de fato. Porque o homem se é norteado, desorganizado, perdido, e a mulher entra como um norte, ela entra na vida do homem, encaixa tudo e de repente a vida começa a ter uma estrutura, uma organização, um sentido, um rumo, aí o homem se encontra. O homem, de fato, ele se encontra na mulher. No sentido amplo, a mulher ela é essencial ao homem no sentido emocional. Porque veja que a figura da mulher, ela persiste na vida do homem, tem que ser assim. O homem precisa da figura feminina da mãe. Passou a fase da figura feminina, vem a esposa, que em alguma medida, a figura materna continua presente na vida do homem, porque o homem precisa da mulher para cuidar disso, nem da sua própria agenda às vezes o homem consegue, e a mulher, de certa forma, ela protege a família nesse sentido, o casamento, e ajuda o homem, auxilia o homem nesse sentido. Então, de fato, a mulher completa o homem. Então, a próxima vez que você disser para a sua namorada, para a sua noiva, para a sua esposa, você me completa, agora você tem um argumento. Você me completa essencialmente, porque Deus nos fez assim. Meus queridos irmãos, as razões da dignidade da mulher. A primeira razão da dignidade da mulher consiste no fato de que ela foi criada à imagem de Deus como um homem. A segunda razão da dignidade da mulher, meus irmãos, é porque ela é essencial à vida do homem. A terceira razão da dignidade da mulher é porque ela é essencial à vida. Capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A mãe de todos os seres humanos. Olha, meus irmãos, isso soando aos ouvidos dos judeus daquela região da Palestina, onde há muito preconceito com a mulher, isso de fato vai de encontro, isso choca os ouvidos machistas. E veja que algumas pessoas hoje em dia acusam a Bíblia, acusam o cristianismo de machistas. Nós somos de uma estrutura patriarcal. Quem já fez faculdade já deve ter ouvido algum professor falando essa bobagem. Sistema patriarcal. Sem argumento sólido. A Bíblia valoriza a mulher, porque diz que Eva foi a mãe de todos os seres humanos. A Bíblia diz em 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 15, que ser mãe é uma missão. Ela será preservada se permanecer na sua missão de mãe. É uma missão diante de Deus, é um privilégio. Veja que a narrativa do nascimento de Jesus manteve um foco não na figura de José, mas na figura de Maria. Veja que Deus usa a mulher para exemplificar o povo de Deus, desde o Antigo e o Novo Testamento. A noiva, a esposa, a mulher que fugiu do dragão. Então essa acusação de que Deus não valoriza a figura feminina, de fato, é diabólica e não há sentido bíblico. Deus valoriza. E aonde está o valor da mulher, meus irmãos? A mulher tem valor porque ela é Deus. A mulher tem valor porque ela é essencial ao homem. A mulher tem valor porque ela é essencial à vida. Sem a mulher, como seria a subsistência humana, a procriação? Não haveria, de fato. Ah, mas Deus poderia fazer diferente. Não se está discutindo o poder de Deus, mas como Deus executou a sua criação. Ele executou de tal forma que a mulher é essencial à vida. Sem a mulher não há a propagação da vida, porque Deus criou biologicamente a mulher com essa estrutura de poder procriar. Deus criou e psicologicamente a mulher com essa estrutura de poder procriar e a subsistência da vida, porque se você deixar um homem com um recém-nascido 2 dias, ele já vai precisar de psicólogo. A mulher, apesar de às vezes aparentar que ela está
perturbada com aquela correria de cuidar de filho, de casa, mas só ela sustenta e consegue manter essa estrutura. Se o homem deixasse os afazeres da empresa para cuidar do seu filho de 2 meses, ficar cuidando, levantando de madrugada para cuidar o filho, o homem entra em choque, porque a mulher ela tem estrutura física, emocional e psicológica para cuidar da família, cuidar dos filhos. É um privilégio. Deve ser uma dor insuportável, o nascimento, o parto, porque está escrito de fato que Deus trouxe esse castigo, que daria à luz mediante dores de parto. Mas a Bíblia também ressalta, o próprio Jesus disse que a alegria que a mulher tem ao ver o filho em seus braços depois que nasce da dor. E esse tipo de alegria, nenhum ser humano é capaz de sentir a não ser a mulher. A alegria do filho nos seus braços depois de nascer. Nenhum ser humano, a não ser a mulher. O homem não vai ter essa alegria. É algo especial que Deus deu só para a mulher. Essa sociedade maligna, perdida, diabólica, satânica, quer tirar esse privilégio, essa honra de dizer que ser mãe é uma bênção. Onde se dizem feministas, mas não feministas, são estruturas sociais que vêm com o objetivo de destruir a imagem da mulher e a própria mulher enquanto ser social. Meus queridos irmãos, nós estudamos aqui, nós vimos as razões da dignidade da mulher. Então, as razões consistem em o fato dela ter sido criada à imagem de Deus, o fato dela ser essencial ao homem e de ela ser essencial à vida. A partir de hoje, então, não se desvalorize. Se você está no mercado de trabalho, não se menospreze. Se você está sendo uma dona, cuidando das coisas, dos afazeres em casa, não se menospreze. Se você está casado com um marido bom, amém. Se você está casado com um marido ruim, amém também, porque você tem qualidades essenciais da sua natureza que independem das circunstâncias. Então, valorize aquilo que você é diante de Deus. Essa mensagem não tem como objetivo impulsionar a soberba, não, mas valorizar a criação de Deus, e você é a criação de Deus que tem sua dignidade própria. E nesse sentido, os homens deveriam valorizar mais as suas mães, suas filhas e suas esposas, entendendo que elas têm dignidade. E essa história de crentes, homens crentes que usam a palavra de Deus para humilhar suas esposas, nos momentos de crise em casa, ou quando o homem quer que a sua esposa lhe seja uma escrava sexual, ou uma escrava do lar, e ainda usa a Bíblia, e ainda usa o pastor dizendo, o pastor diz que você tem que ser submissa em tudo, então fica calada, que você tem que ser submissa. Infeliz, coitada da mulher que casou com um caráter mundano desse jeito. O homem que é crente de fato, ele valoriza a dignidade da mulher, e a trata como tal. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.